Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um resumo da lição. Toda sexta-feira, às 7 horas, vamos estar aqui com a nossa lição, tá bom? Lembrando que amanhã a gente começa um novo programa. A gente vai ter o recadinho do pastor junto com a mensagem de oração. Então, você pode deixar o seu pedido ou amanhã deixar que todo sábado pela manhã, às 6 horas, a gente vai estar fazendo um momento de oração. Queridos, estamos na quarta semana que tem como título Verdadeira Liberdade. E o que é verdadeira liberdade? Muitas pessoas passam a vida em busca de felicidade, liberdade, e por não ter um propósito da vida não encontra. E aqui a gente quer mostrar essa verdadeira felicidade, verdadeira alegria que a gente só encontra em Jesus, mas queremos trabalhar isso em detalhes para que você compreenda mais. A lição vem trazendo a história de Martinho Lutero, um monge que tinha o desejo de conhecer cada vez mais a Deus. E ele resolveu fazer uma peregrinação, saindo da Alemanha e indo até Roma. E quando chegou diante de uma escadaria que ele fez a promessa de subir de joelhos, ao estar fazendo esse sacrifício, ele lembrou do texto de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E ali ele levantou, saiu e começou a se aprofundar no livro de Romanos e sobre a questão da justificação pela fé. Você encontra até melhor Romanos 5 também para ler sobre o assunto. Então ele começou a falar sobre isso, aonde ele anexou à porta da igreja de Wittenberg as 95 teses de justificação pela fé. A ideia de Lutero era levar o povo a sair de uma ilusão no qual ele também deixou, de que a salvação era por obras, e na verdade a salvação é unicamente em Cristo Jesus. Com isso, não só o pensamento das obras, mas ele ajudou a vencer pensamentos que havia errôneo na época, apesar que alguns ainda querem seguir até hoje. Mas o pensamento antibíblico da indulgência, confissões de sacerdote, penitência, adoração de imagem, sacramentos e infabilidade papal, erros que se cometia no pensamento, principalmente naquela época. E então, o pensamento maior de Lutero era traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, para que todos tivessem acesso, não acreditasse só nele, mas lesse a Sagrada Escritura. E você vê que depois dos pioneiros, dos primeiros cristãos, muitos que se tornaram mártires foi porque tentaram levar a Bíblia na linguagem do povo. Porque onde a palavra chega, ela liberta. Onde temos acesso à Bíblia, ela traz libertação. Porém, Lutero, naquela época, foi combatido pela igreja e até o próprio império, porque achava que ele estava errado. Fazer o certo, muitas das vezes, faz com que as pessoas pensem que a gente está tentando se tornar livre por um caminho errado. A palavra é que liberta. Queridos, e também devemos lutar pelo nosso inimigo interior. O interessante é que as pessoas não creram em Jesus porque queria que ele pregasse e ele não falou sobre os erros de Roma. Mas Jesus queria levar as pessoas a um pensamento livre e firmar-se nele. Uma vez que tenhamos conquistado a vitória sobre nós mesmos, todas as outras vitórias se seguirão. Assim Cristo ensinou. Olha, por exemplo, João 8,34 diz: em verdade te digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Então, Jesus promete o melhor tipo de liberdade, pois a liberdade espiritual é a base de todas as outras liberdades. Quando conseguimos sair da penalidade do pecado, estamos livres para recomeçar uma nova história com Cristo. Talvez a única alegria do que realmente podemos ter, além da nossa liberdade, é ajudar outros também a reconhecer essa liberdade. Por isso que as pessoas e nós, como igreja, estimulando as pessoas a pregar o que vive. Então, se você se sente livre em Jesus, ensine isso a outros também. Essa verdadeira liberdade você também pode ver na história da mulher adúltera, em João capítulo 8. Trouxeram para questionar Jesus, e aquela mulher estava ali envergonhada, triste, porque sabia que ela merecia a penalidade. Mas Jesus acusou, jogou para eles a acusação. Quem nunca cometeu o pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram embora. E agora no verso 11, Jesus diz à mulher: agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus não deu a ela uma simples liberdade para que ela continuasse na sua libertinagem,
mas agora Jesus a enviou, mas para que ela deixasse de fazer o erro. E o seu testemunho agora de uma vida renovada levaria outros também a conhecê-lo. A gente precisa entender que aquela mulher sentiu essa liberdade, porém não foi o mesmo com os fariseus. No verso 24 diz, do capítulo 8 de João: se não credes que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Jesus teve que dizer isso àqueles homens. Não adiantava agora eles acharem que por conhecer a lei estava salvo, mas se eles não aceitassem a Jesus, estavam perdidos. Eles eram muito orgulhosos e estavam muito concentrados na opressão enfrentada dos romanos para reconhecer sua necessidade de liberdade espiritual. Por exemplo, alguns perguntam: existia no Antigo Testamento batismo? Na verdade, os judeus, por achar-se o povo da promessa, não reconhecia as suas falhas ao ponto disso. E João Batista foi quem trouxe o batismo para arrependimento dos pecados, mostrando que eles também precisavam se arrepender. Muitos cristãos hoje interpretam de maneira equivocada a liberdade encontrada em Cristo, defendendo que não há lei nem limite para que assim nós somos livres. E a gente precisa ter um cuidado com isso. A liberdade em Jesus não é feita para uma libertinagem. Então eu sou livre em Jesus, mas livre para fazer o quê? Livre para obedecer e seguir a sua verdade. A verdadeira liberdade, queridos, como Pedro adverte, como pessoas livres que são, não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, viva como servo de Deus. 1 Pedro 2,16. E ele continua no verso 17 dizendo: tratem todos com honra, ame os irmãos na fé, temam a Deus e honre o rei. Então, queridos, a verdadeira liberdade não é para ter desculpa para pecar, mas sim fazer o certo. Agora, há verdades concorrentes. O inimigo, como o pai da mentira, ele tenta enganar e levar as pessoas para uma liberdade que não existe. Por isso que alguns que se dizem livres, na verdade, são escravos. Olha, por exemplo, a história do primeiro casal. Ali em Gênesis 3, o fruto não deveria comer, e Satanás disse: certamente não morrerás. E ao a mulher acreditar e o homem, consequentemente, colheram agora as consequências, porque a morte passou a todos. Vemos também a história do filho pródigo, que não quis acreditar no pai, e ao fazer as suas escolhas e sair, em vez de encontrar a verdadeira liberdade, se tornou escravo ao ponto de estar cuidando de porcos. A nossa cultura vem de uma ideia errada de liberdade, onde eles chegam a dizer: você será feliz se fizer o que quiser. Não deixe que mente ultrapassada tire sua liberdade. Prometem a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Cuidado com aqueles que oferecem essa falsa liberdade e te torna escravo, assim como ele é, do pecado e do erro. E aí a lição de sexta diz o seguinte, 2 textos de Ellen White, ali do Desejado de Todas as Nações. O que está marcado diz assim, toda pessoa que recusa entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. E ainda o texto abaixo diz: enquanto se envaidece de seguir o próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio libertar a alma, quebrantando as algemas da escravidão do pecado. Cristo veio libertar-nos do que o pecado nos aprisionou, das mãos do inimigo, porque aquele que vence se torna senhor daquele que ali perdeu. Então, com isso, Satanás conquistou esse mundo das mãos do primeiro casal, mas Cristo veio para trazer libertação. E seremos verdadeiramente livres se aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Que eu e você possamos tomar essa decisão. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada jovem que veio participar do estudo desta lição. Que a tua graça e poder esteja sobre cada um de nós e possamos verdadeiramente ser livres em Cristo Jesus. Nos abençoa no nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus o abençoe. Sexta-feira estaremos aqui e amanhã logo cedo tem vídeo também. Tchau, tchau, queridos.